Bom dia, pessoal. Dando sequência aqui ao nosso curso, né? Eu vou tentar fazer de tudo aí para que as coisas não mudem, né? Então, tô dando aula aqui de um jeito semelhante ao que a gente fazia no presencial, né? Nesse período. Então, se vocês observarem, a saudação aqui continua a mesma, né? O bom dia, o famoso matemática Manuel, tal. E aqui o tema da aula que a gente vai desenvolver, né? E o tema da aula de hoje são potências com expoente racional. Tá? E se vocês perceberem também, as cores das canetas aqui, ó, são as mesmas que eu utilizo em sala de aula. Além disso, tem outras cores, outras ferramentas que dá para usar. Então, espero que vocês estejam bem, consigam estudar direitinho aí, tá bom? E sigam conforme fazemos em sala de aula presencial. Anotem as aulas. Aqui vocês têm a vantagem de poder rever algo que não entenderam, né? Ou se quiserem lembrar, já está tudo gravado, então fica mais fácil até de levar o curso, tá bom? Só vai exigir um pouquinho mais de disciplina, mas vocês têm de sobra aí, tá bom? Então vamos lá, começando aqui a aula de hoje. Então, o tema da aula, como a gente já viu, são potências de expoente racional, ok? Mas antes de falar dessas potências, vamos relembrar um pouquinho as potências de expoente inteiro. O que é uma potência e tudo mais, né? Então, a potência é uma multiplicação de fatores iguais. Então, aqui tem uma multiplicação de fatores iguais, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso a gente pode traduzir como sendo 3 elevado a 4. Então, a gente pode falar em 3 elevado à quarta potência, ou simplesmente 3 elevado à quarta, ou 3 elevado a 4. Tem várias maneiras da gente se referir a essa potência, aí, como vocês devem lembrar. E aí, os termos da potência são os seguintes, né? A base é o termo da potência que representa o fator que se repete. Então, representa o fator que se repete. Opa. Né? Ou seja, nessa potência aqui que eu dei como exemplo, a base é o próprio número 3. Né? Aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, o fator que se repete é o termo 3. E o expoente representa quantas vezes o fator se repete. Então aqui ó, temos 1, 2, 3, 4. 4 fatores 3, né? Então, o expoente é o número 4. Então isso aqui é só para um aquecimento, para a gente ir lembrando das coisas. Agora vamos lembrar as propriedades da potência que a gente estudou. Né? A gente vê essas propriedades aqui para os números inteiros. Né? Então vamos ver quais são elas. Né? Então, primeiro aqui a definição, sem muito segredo. Né? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Isso aqui é o que a gente viu. A potência é uma multiplicação de fatores iguais. Agora, essa propriedade aqui de baixo é aquela que fala sobre o produto, a multiplicação, né? O produto de potências de mesma base. Eu tenho aqui 3 elevado a quinta multiplicado por 3 elevado a 7. Então, isso daqui a gente já viu em aula, que quando a gente tem um produto de potência de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então, aqui é igual a 5 mais 7. Ou seja, resultando em 3 elevado a 12. Tá? E na divisão de potência de mesma base, o que ela significa, né?
Então, isso aqui é 3 à quarta dividido por 3 ao quadrado. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dividido por 3 vezes 3. Simplificando aqui, sobrou só 3 ao quadrado. Mas a gente poderia ter feito essa conta já utilizando a propriedade de potência, lembrando que sempre que eu tenho uma divisão de potência de mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Então, essa propriedade aqui também vai ser útil para a gente. E lembrando também, que a gente discutiu em aula também bastante, é a potência de expoente zero, né? A potência, qualquer potência que tenha uma base não nula e expoente zero é igual a 1. E qual que é a ideia disso? Só para a gente lembrar, é a seguinte. Eu posso olhar para esse 3 elevado a zero como sendo 3 elevado a um número, sei lá, vou pensar no 5, por exemplo, menos 5. Se eu usar essa propriedade de cima aqui, que fala sobre a... Desculpa, a gente acabou a luz aqui, mas o computador está conectado. Que fala sobre a divisão de potência de mesma base. Eu posso transformar isso daqui como 3 à quinta sobre 3 à quinta. Só estou olhando no caminho contrário, né? Em vez de olhar daqui para cá, eu estou olhando no sentido contrário. Estou olhando daqui para cá. Tá? Então isso daqui vai ser igual a um número dividido por ele mesmo. Então vai ser igual a 1. Isso vai se dar mesmo com o expoente com a base negativa, menos 2 elevado a zero. Isso aqui vai ser menos 2, opa, pulei a etapa aqui. Posso enxergar isso como menos 2 elevado a um número qualquer menos um número qualquer. Isso aqui vai ser menos 2 elevado a esse número sobre menos 2 elevado a esse número. A divisão de coisas iguais dá sempre 1. Tá? Então, não importa se a base é positiva ou negativa, quando eu elevo a zero, quando o expoente é zero, o resultado é 1. Exceto quando tem o zero elevado a zero, que aí é uma indeterminação matemática. Porque a gente não consegue transformar numa divisão, porque um dos termos aqui embaixo é zero. Tá bom? Bom, continuando aqui. 3 elevado a menos 2. O que a gente precisa fazer quando aparece o expoente negativo? Lembra, para desfazer o efeito desse expoente negativo, a gente tem que inverter a base. Então a base aqui é 3, eu vou tomar a base 1/3 elevado a 2. Aí vai ser 1 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2, igual a 1/3 ao quadrado. Se fosse uma fração aqui, por exemplo, se fosse 2/5 elevado a menos 4. Mesma coisa, para desfazer o efeito desse sinal negativo no expoente, a gente inverte a base. Então ficaria 5/2 elevado a 4. E aí quando tem uma potência de uma fração, eu faço a potência do numerador sobre a potência do denominador. Opa, 4. Tá? Uma outra propriedade aqui importante que a gente vai ver é a potência de potência, essa propriedade aqui. Então, o que é 5 ao quadrado elevado a 3? Vocês reparem que o que está sendo elevado ao cubo é 5 ao quadrado. Né? Então, o que é algo ao cubo? É algo vezes ele mesmo vezes ele mesmo. Então, aqui vai ficar 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Isso aqui, pela propriedade do produto de potência de mesma base, a mesma coisa que 5 elevado a 2 mais 2 mais 2. Ou seja, 5 elevado a 2 vezes 3. Que é igual a 5 elevado a 6. Deixa eu melhorar aqui a letra, ficou feio. Tá? Então,
quando a gente tem aqui uma potência de potência, basta que a gente multiplique esses expoentes, tá bom? Então, essa propriedade aqui vai ser muito importante para a gente. A gente vai usar ela daqui a pouquinho, bastante. Agora, a propriedade aqui, quando eu tenho uma multiplicação elevada a uma potência. Né? Por exemplo, 3 vezes 2 elevado a 4. Isso é a mesma coisa que 3 vezes 2, vezes 3 vezes 2, vezes 3 vezes 2, vezes 3 vezes 2. Pela propriedade comutativa da multiplicação, posso trocar a ordem desses fatores aqui e deixar agrupar todos os 3, que são 4, e agrupar todos os 2, que são 4 também. Como esses termos estão se multiplicando, seria 3 a quarta vezes 2 a quarta. Ou seja, a gente pode, numa multiplicação, numa potência em que a base é uma multiplicação de números, a gente pode distribuir o expoente para cada um desses fatores, tá bom? E agora, de fato, a gente vai entrar no tema da aula, que é a potência de expoente racional. Lembrando, o que é um número racional mesmo? A gente já trabalhou bastante isso, mas é ou um inteiro, ou uma dízima periódica, ou um decimal exato. E lembrando a definição de número racional, é tudo que pode ser escrito como fração. Então, se eu puder escrever um número como fração, como a divisão de 2 inteiros, esse número é um número racional. Então, vou começar aqui com um exemplo de 9 elevado a meio. Eu quero saber quanto dá 9 elevado a meio. Deixa eu apagar isso daqui, que eu acho que é legal a gente ir construindo aos poucos. Eu tinha imaginado deixar preparado para ficar mais fácil, mas acho que pode atrapalhar. Tá? Então vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. 9 elevado a meio, não sei o que é isso. A gente não conhece ainda, né, uma potência com expoente racional. Mas vamos trabalhar com o que a gente conhece. Né? Eu sei que se eu elevar ao quadrado aqui o 9 elevado a meio, isso aqui é a mesma coisa que 9 elevado a meio vezes 2. Porque quando eu tenho uma potência de potência, eu multiplico esses expoentes aqui. Certo? A gente acabou de ver isso. E aí eu posso simplificar aqui no expoente, esse 2 que está embaixo com 2 que está em cima, porque é uma multiplicação, né? Então dá para simplificar. Então vai ficar 9 elevado a 1. Só que o que é esse 9 elevado a 1? É esse resultado ao quadrado, porque eu elevei o meio ao quadrado aqui, né? Então, se eu 9 elevado a meio ao quadrado, eu fiz isso daqui, na verdade, né? Tá? Porque para manter a igualdade eu tenho que levar os dois lados ao quadrado. Agora a pergunta é, esse número aqui ao quadrado resulta em 9. Como que eu posso chamar esse número? Um número que ao quadrado dá 9. Eu posso chamar de raiz quadrada de 9. Tá? Então, esse número que eu estou buscando é a raiz quadrada de 9. Do mesmo jeito, seguindo essa mesma sequência de passos, posso falar, olha, 3 elevado a 4 quintos é igual a quanto? Quanto equivale isso daqui? Então, o que eu vou fazer? Eu vou elevar os dois lados aqui dessa igualdade por 5. Então, está aqui o 5. Vai ficar 3 elevado a 4 quintos elevado a 5, igual ao número que eu quero descobrir elevado a 5. Usando as propriedades de potência, né, eu posso multiplicar aqui os expoentes e vou ter aqui 3 elevado a 4 quintos vezes 5. Dá para simplificar. Eu estou multiplicando aqui, tem 5 em cima e 5 embaixo. Então, vai ficar 3 elevado a quarta
é igual ao número que eu quero elevado à quinta, porque eu levei os dois lados aqui a 5, lembram? E por que eu faço isso? Só para, se não ficou claro ainda, porque eu quero tirar esse denominador aqui. Eu não sei trabalhar com potência ainda de expoente racional. A gente está vendo o que vai acontecer, mas só para mostrar como se dá esse raciocínio, eu quero fazer ele sumir. Para fazê-lo sumir, eu tenho que, aqui usando a propriedade de potência, levá-lo à quinta, para cair numa multiplicação por 5, e o efeito desse 5 aqui que está dividindo ser anulado. Né? E aí, dando sequência, eu tenho que 3 à quarta é o número que eu quero descobrir elevado à quinta. Agora, eu não quero saber quanto é esse número aqui elevado à quinta. Eu quero saber quanto é só o número. Então, eu vou tirar a raiz quinta desse número. Por isso que eu fiz aqui a raiz quinta do número que eu quero descobrir elevado à quinta dos dois lados. Eu tenho que tirar a raiz quinta aqui dos dois lados. Né? Porque, se lembra, é uma igualdade isso aqui. Se eu faço uma coisa de um lado, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Tá? Agora, aplicando a raiz quinta nos dois lados, eu caio nessa igualdade aqui, que o número que eu queria descobrir é igual a raiz quinta de 3 à quarta. Olha lá, então 3 elevado a 4 quintos é igual a raiz quinta de 3 à quarta. 9 elevado a meio é a raiz quadrada de 9. Então, se a gente tiver uma atenção, já dá para perceber um padrão aqui. Né? Agora, antes disso, vamos ver um pouquinho aqui um exemplo que eu tenho um expoente racional na forma decimal. Né? Bom, eu vou transformar isso em fração e trabalhar como se fosse os casos anteriores aqui que a gente discutiu acima. Então, 16 elevado a 0,2, 0,2 é um decimal exato. Portanto, a gente já sabe que podemos escrever como uma fração. Então, 0,2 é 2 sobre 10, que é igual a 1 sobre 5. Né? Então, aqui eu tenho 16 elevado a 0,2, que é a mesma coisa que 16 elevado a 1 quinto. Aqui, para desfazer o efeito dessa divisão aqui no expoente por 5, a gente eleva os dois lados da igualdade por 5. Então, eu levei aqui por 5 e aqui por 5 também. Aí eu caí nesse caso aqui, né? Eu caí em 16 é igual ao número que eu quero elevado à quinta. Só que eu não quero saber quanto é o número que eu quero elevado à quinta. Eu quero saber quanto é o número que eu quero. Por isso que eu vou tirar a raiz quinta dos dois lados dessa igualdade. Tirando a raiz quinta aqui, a raiz quinta de um número elevado à quinta é o próprio número. E aí aqui vai ficar a raiz quinta de 16. Então, olha só, eu saí de 16 elevado a 1 quinto e estou vindo para raiz quinta de 16. Então, será que tem alguma relação aí mais geral que a gente pode tirar? Vamos ver. Então, de modo geral, sendo aqui os números b, m e n inteiros positivos, eu tenho que b elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de b elevado a m. Ou seja, aqui eu tinha uma fração no expoente. O numerador dessa fração é o expoente do radicando e o denominador dessa fração é o índice da raiz. Tá? Então, essa é uma relação importante aqui sobre potências e raízes, né? Transformando potência de expoente racional em uma raiz. Tá? Espero tê-los ajudado. Continuo à disposição aqui mesmo que a distância. E seguindo aqui a nossa velha tradição, acabando a aula, a gente faz aquele famoso check aqui na caixinha. Tá bom? Pessoal, bons estudos. Até mais. Até a próxima aula.